Você vai perder tantos quilos, isso eu detesto, mas eu detesto. Você vai perder tantos quilos em tantas semanas. Assim, os caras falam de uma forma objetiva, assim, é isso, é um número, esse número. Tem uns que falam até tantos quilos, eles deixam um pouco mais aberto, né? Mas, assim, já está lá no link na bio deles. Método perca tantos quilos em tanto tempo, né? Alguns falam garantido, né? Começando o Piracast aqui com o nosso convidado, o primeiro convidado, não sei se vai ser só esse Piracast aqui, o Bruno Pieschi. Bem-vindo ao Pira na Corda, Bruno. Muito obrigado, fico muito feliz em poder participar. Eu também estou muito feliz que você tenha aceitado o convite aí, foi uma grata surpresa aí, eu falei, pô, não sei se ele vai aceitar ou não, mas enfim, cara, são poucas pessoas que para as quais eu faria esse convite. Nesse universo fitness, assim, tudo que eu vejo, poucas pessoas acompanham para valer mesmo. Aliás, eu não acompanho quase ninguém, entendeu? Eu vejo, faço os meus posts e tem algumas coisas que eu tenho curiosidade e tal, mas do universo fitness mesmo, são poucas pessoas e cada vez menos, porque eu acho que o negócio é uma coisa que nós vamos falar aqui. Acho que seria legal falar como que eu te conheci, né? Pô, como é que apareceu para mim? Foi um dos meus seguidores, eu nem lembro o nome do cara, não sei se me segue mais ainda, ele falou, ele viu um dos meus posts, né? Ele falou, Pira, você tem um jeito assim que você pode se identificar alguma coisa lá com o Bruno Pieschi, dá uma checada, que eu tenho uma tendência de ser mais direto assim com as pessoas e tal. Não tanto quanto você, eu acho, mas mais o que se vê por aí de um modo geral. Aí eu falei, fui lá, fuçar, falei, meu, o cara é forte, hein, meu, o cara tá trincado, não sei o quê. E aí eu vi, dei uma olhada geral, falei, pá, vamos ver, né? Comecei a te seguir. Aí eu comecei a acompanhar os stories, falei, puta, meu, esse cara fala as coisas na lata e, assim, é interessante mesmo. Você vê direto e tal, falando, não, realmente é uma pessoa diferenciada nesse universo fitness, pelo menos com relação àquilo que eu estou acostumado de ver. E por que eu te achei diferenciado, né? Acho que eu vou fazer uma introdução um pouco longa aqui, porque aí já dá a dimensão, mas por que eu te convidei aqui, por que eu acho que seria bacana fazer essa entrevista? Alguns motivos. Uma delas é, você faz musculação, você faz de forma intensa, só que você também pedala todo santo dia de forma intensa também. Então, isso já é um diferencial para mim, porque, de modo geral, o que eu vejo, as pessoas que treinam, né, e que são influenciadores nesse mercado, elas treinam força, geral, normalmente musculação, e dão migué ali na esteira, faz um cardio meia boca, né, só para dizer, não, preciso trabalhar meu coração para não ter ataque cardíaco, e só isso. Ou é o inverso, né? A pessoa é a maníaca do aeróbico, faz maratona, o diabo, mas não puxa ferro, ou quando puxa ferro é porque é obrigada para não ter lesão, evitar lesão, e vai com má vontade e não faz com frequência e com a intensidade devida. E assim, eu falei, pô, mas o cara faz as duas coisas e faz bem. Aí já era uma diferencial. Então, aí já me chamou a atenção, né? Você não é aquela pessoa que puxa ferro, mas tem pavor de cardio porque vai catabolizar. Ah, meu Deus, eu vou perder meus ganhos, eu não vou conseguir crescer. Outra coisa, o fato de você não ter tantos seguidores, assim, você tem um número razoável, acho que uns 15 mil, assim, eu tenho um certo preconceito quando eu já vejo a pessoa ter 1 milhão de seguidores e tal. Não que necessariamente isso vá ser algo contra a pessoa, né? Pô, a pessoa se ela conseguiu atingir um público assim, ela pode ser uma pessoa que, realmente entrega alguma coisa útil, boa, interessante de se ver. Mas o que eu vejo, de uma geral, é o inverso. Quando a pessoa está muito grande, ela pode até ter sido no começo uma pessoa que trazia uma informação que era boa e era legal e tal, autêntica. E aí, para crescer, eu posso estar enganado, mas essa sensação que eu tenho, ela acabou apelando para algumas estratégias de marketing que acabam meio que empobrecendo o conteúdo. Acaba porque tem que se adaptar ao gosto da grande massa, do grande público, e quer pegar um público mais generalizado, e acaba ficando uma coisa que, pô, para você que treina, eu que treino e tal, pô, eu quero ver algo um pouco diferenciado e tal. Aí o cara quer pegar todo mundo, a pessoa que só está começando.
de novo, não é uma regra, mas é algo que fala, pô, não. Outra coisa é não vir propaganda. Essas coisas de, compre o pré-treino da XPTO, pô, isso aqui, por que me motiva todo dia? É o pré-treino. Por que eu tenho os meus ganhos? É o whey da XYZ. Ok, as pessoas precisam pagar as contas, essa é uma forma de se remunerar, né? Mas, cara, eu acho um negócio muito, muito forçado, exagerado, repetitivo e, tipo, enche o saco. Eu faço propaganda das minhas cordas, né? Mas, às vezes, assim, eu mesmo falo, puta, eu não vou mais falar. Não, a pessoa que já está aqui já está de saco cheio. Então, é que eu tenho que ficar fazendo, porque as pessoas, mesmo quem está lá, não sabem ainda que corda que eu venho, o que eu faço. Tem que ficar perguntando toda vez. Mas, cara, nós vamos falar desses suplementos e tudo mais, eu acho que tem uma forçação de barra aí. Outra coisa, eu não vi ali um método supostamente diferenciado que você fala, pô, esse aqui é o método Bruno, método Pieschi. Você vai perder tantos quilos, isso eu detesto, mas eu detesto. Você vai perder tantos quilos em tantas semanas. Assim, os caras falam de uma forma objetiva, se é isso, é um número, esse número. Tem uns que falam até tantos quilos, eles deixam um pouco mais aberto, né? Mas, assim, já está lá no link na bio deles. Método perca tantos quilos em tanto tempo. Alguns falam garantido. Vamos falar melhor disso. Então, você não fala de um método. Você fala de uma forma muito técnica, mas você fala dos fundamentos, dos princípios da fisiologia do exercício, como a pessoa usa isso para aprender a montar o seu próprio treino. Não tem um único método. Ela pode montar de uma maneira X, Y, Z, e todas essas formas podem funcionar para ela. E ela pode ir mesclando e sentindo. E é isso que nós vamos falar também mais aí. Porque, na verdade, todos esses métodos que supostamente existem aí, não tem nada de diferenciado, né? O sujeito coloca um nome pomposo lá, método disparador de gordura. É um treino HIIT lá, que ele mistura correr parado com flexão, burpee, sei lá o quê, 20 minutos e tal, ele fala, bom, método disparador de gordura. Então, é uma forçação de barra. Né? Sim. Então, cara, você é muito técnico, só que você é um técnico que não está complicando desnecessariamente. Ao mesmo tempo que você é técnico, você é simples. A pessoa que não tem noção das coisas, ela pode checar, ver o que você está falando, aquela tua informação e falar, e entender mesmo, né, como é que funciona o fundamento da coisa, e não ficar cheio de devaneios. Não, mas agora eu tenho que mudar o treino, tem que ser assim, assado, esse ângulo, desse jeito. Não fica aquela complicação excessiva, desnecessária. Então, ao mesmo tempo que você é técnico, você tem um fundamento teórico muito bom, né? Você tem, inclusive, mestrado em biodinâmica do movimento humano numa universidade respeitada, na Universidade de São Paulo, e você é um cara que faz aquilo que você prega realmente, né? Você não é um mero teórico, né? Você, muito pelo contrário. Então, você une a parte teórica muito boa com a parte prática e consegue passar isso para as pessoas de uma maneira didática sem complicar desnecessariamente. Então, isso é algo raro. E você entrega muita coisa também, né? Então, você coloca, eu vi nos teus posts, e aí quem estiver assistindo aqui, pode checar lá, fuçar, recomendo, entre no feed do Bruno lá, depois eu vou deixar aqui o seu Instagram, né? Tem posts assim que você monta já o treino de um modo geral para as pessoas, por exemplo, treino de força, você faz um treino, se você é uma pessoa muito ocupada, só pode treinar tantas vezes na semana, esse treino, de um modo geral, vai te atender bem. Né? Se você é uma pessoa que tem mais tempo, esse outro treino pode ser melhor para você, né? Então, você dá aí um guideline para a pessoa, mas é algo que vai funcionar, né? Não é, apesar de ser algo que é generalizado, né? Não é algo generalizado com uma promessa ridícula de, tipo, vai ser tantos quilos que você vai perder em tantas semanas. E aí, você é muito autêntico, direto, e às vezes você até perde a paciência com as pessoas, que eu entendo perfeitamente. E, assim, essa sua jeito de ser, essa sua autenticidade, ela acaba afastando muita gente também, né? Então, tem o tipo de pessoa que sou eu, por exemplo, que eu vou falar, puta, meu, cara, é isso mesmo, tem que falar isso. Essa é a realidade. E tem a pessoa que vai ficar, não gostei do jeito dele, e ou porque ela não gostou do jeito que você falou, ou porque simplesmente você fala a real. E aí, quando a pessoa vê que tem a realidade, ela vê que não tem hacking, né, biohacking, não tem atalho, não tem nada disso.
É simples. Se ela não está fazendo, porque, ela não está se empenhando, né? Ela não está fazendo exatamente o que ela tem que fazer, porque ela está procurando a fórmula mágica e rápida, instantânea. Ela quer perder tantos quilos em tantas semanas. Ela vai clicar naquele troço. Isso acaba filtrando, eu diria. Eu prefiro ver dessa forma. Filtrando um público que não quer bobagem. Eu ressalto aqui que eu não concordo com 100% das coisas que você fala. Às vezes você fala, não, eu faria diferente. Eu faço isso aqui. O Bruno falou que acho que não funciona, não dá muita bola para isso, mas para mim funciona. E agora, não, é natural você não concordar 100% com o que a outra pessoa está falando. E acho que isso também entra num ponto que você acho que vai concordar. A pessoa precisa ver o que funciona para ela, independentemente do que tem de estudo, independentemente do que o Bruno fala, o que o XYZ ou a OMS fala, se está funcionando para ela, não, tem alguma coisa ali que não precisa ter uma explicação de alguém. O negócio está funcionando. Então, continua fazendo, você está sentindo, você está se conhecendo, você está adquirindo consciência corporal, você está se percebendo. Acho que para qualquer pessoa, né, que estiver acompanhando qualquer influenciador ou o que quer que seja, ela tem que começar a fazer esse tipo de análise desde o dia 1. Isso é algo que nós vamos falar aqui. Só para terminar meu desabafo, porque eu realmente estou meio de saco cheio desse mercado fitness, que eu acho apelativo. As pessoas fazem umas promessas genéricas, assim, exageradas. Beba 6 litros de água. Né? Não interessa, não considera se a pessoa é homem, se é mulher, quanto ela pesa, se está calor, se não está calor, se ela treinou, quanto não treinou. É algo para chamar atenção. Então, cara, é como se eu tivesse, me desculpem pela analogia, na Rua Augusta, de 20 anos atrás, para quem conhece, você vai andando ali por aquelas casas ali, e o sujeito chega, chefe, R$5, entra aí na casa, só tem gato e tal. Aí depois você dá um passo, vem um outro, chefe, não sei o que e tal. Patrão, entra aí. É como se os caras estivessem desesperados para te fisgar. Com qualquer coisa, assim, que você quiser ouvir. Olha, chefe, vem cá, vai perder tantos quilos em tantas semanas com o meu método. É o método seca-culote, bumbum durinho, bumbum empinado, enfim. É uma coisa que, assim, eu não consigo mais ver esse tipo de coisa. E aí, outras estratégias, criar polêmica besta para gerar engajamento. Então, tem o fulano que tira sarro dos veganos. Nada contra nem a favor dos veganos, especialmente, mas é o tipo de coisa que claramente é para gerar engajamento, gera polêmica, para um monte de bocó ficar lá discutindo, é vegano, bobo, não, eu sou vegano, ou que mete pau na gorda, né, de forma repetitiva, tudo para gerar uma discussão besta que não leva a nada, e o bocó lá fica lá discutindo nos comentários, ao invés de treinar intenso, que era o que ele deveria estar fazendo. Eu vejo aí muitos protocolos empacotados para as pessoas de forma generalizada, ou se não, uma complicação desnecessária que acaba deixando as pessoas mais perdidas do que qualquer outra coisa. Sim. E acho que isso, em parte, explica por que as pessoas ficam tão sem confiança, né? Ela não sabe sentir mais nada, porque ela acha que ela precisa seguir um método assim detalhado e tal, e ela para de pensar. Isso tira ela do modo, olha, deixa eu sentir meu corpo, deixa eu pensar, deixa eu ver como ele responde, e ela acaba agindo de forma simples, tudo na base do cálculo. Eu tenho que comer o que ele falou, eu tenho que treinar do jeito que está aqui. Ela anula completamente os instintos dela, ou intuição que seja, como se ela delegasse completamente o desenvolvimento físico dela a um terceiro, que eu acho absurdo. Então, vou parar agora com o meu desabafo aqui e vamos para as soluções aqui. Tendo isso em vista, né, que existe um mercado apelativo, né, que vai tentar fazer com que a pessoa acredite que, tal milagre é possível, né, como é que esse consumidor, o potencial consumidor que está sedentário, ou que treina mais ou menos, mas quer melhorar, tem uma melhor performance, como que ele se protege disso, né? E como que ele começa a aprender a andar com as próprias pernas, né? Fazer o próprio treino, saber o que tem que comer, como comer, mais ou menos. De um modo geral, né? A gente não vai detalhar tudo aqui. De novo, quem quiser, o Bruno tem uns posts específicos para cada um desses temas que a gente for falar aqui, é só xeretar lá, vai ter muita informação útil. Então, o que eu fiz, Bruno, eu dividi em 3 tópicos principais as soluções. A gente pode fazer um pouco diferente, ver se você concorda. Alimentação, né, nutrição, um deles. Ok. Outro, treino de força.
e outro treino de cardio. Basicamente. Ok, perfeito, para mim está ótimo. Então, alimentação, começando com alimentação. Eu queria falar dessa chamada, né? Eu vi numa revista, uma revista famosa de fitness, normalmente tem os caras sarados e tal na capa, ela perca 6 quilos em 2 semanas, sem deixar de comer quase nada. 6 quilos é bastante coisa, né? Primeira coisa, qual que é o problema desse tipo de propaganda, né? E, hipoteticamente, isso seria possível? 6 quilos em 2 semanas? Agora, ainda que fosse possível, né? Qual que é o problema de fazer esse tipo de promessa? Né? Porque às vezes até tem uns garantidos em letras garrafais. Uhum. Como é que você vê isso? Então, isso daí, claro, é uma forma de você chamar a atenção das pessoas. E muitas vezes eles vão começar a estipular números. Vou começar com algumas pesquisas, vão dizer, olha, tal atividade com tal intensidade promove um gasto energético de X calorias hora, né? Então eles pegam essas tabelas e misturam isso daí também com tabelas nutricionais, dizendo, olha, tal alimento tem tantas calorias, aquele outro alimento tem mais tantas, isso daí equivale a X horas fazendo tal atividade, né? E o que acaba acontecendo? Geralmente essas coisas aí, né, tanto as tabelas de gasto energético quanto aí as tabelas nutricionais, elas podem ter divergências enormes. Por quê? Um indivíduo altamente treinado tem uma capacidade de geração de potência e sustentabilidade daquela potência, ela consegue sustentar por um longo período. Então, por exemplo, vamos falar de ciclista. Um ciclista amador, não estou nem falando profissional, um amador bem treinado, ele consegue sustentar aí um gasto de cerca de equivalente a uma potência de 300 watts hora. 300 watts hora equivale a 1.000 calorias hora. E é isso que geralmente você vê sendo anunciado nesses programas de HIIT, né? Até mesmo aquelas danças lá, aero não sei o que, aero não sei das quantas. Aí o pessoal fala, queime 1.000 calorias por hora. Aí eu só fico pensando, falei, cara, se você for um atleta amador, você consegue. Agora, quem que é o público-alvo desse tipo de chamada? É o atleta amador? Não. O cara já está lá, o cara está treinando, o cara está em forma, o cara está nem se preocupando se ele está gastando energia. O cara está fazendo a atividade dele. Quando o cara está nesse nível, ele pouco se importa com o gasto calórico dele. Pouco se importa, porque ele já está no peso ideal, ele já está mantendo, ele já sabe tudo o que fazer. E a mesma coisa com os alimentos. Existem formas que você pode pegar um simples, vamos dizer, prato, uma carne, preparar de uma forma que você tenha aquele corte lá com 200 calorias para aquela quantidade, ou você pode enfiar um monte de molho e tempero lá, você vai transformar o negócio em quase 500 calorias. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Mais uma vez, por quê? Por quem que é o público-alvo? O público-alvo é o pessoal que está fora de forma. E o pessoal que está fora de forma não tem essa capacidade de geração de potência, né, sustentar essa potência por um tempo prolongado e, ao mesmo tempo, né, controlar a alimentação de uma forma, vamos dizer assim, sensata, uma forma adequada. Né? Aquela pessoa, você vê que tem claramente, é mais ou menos que nem a percepção de esforço, que acaba sendo subjetiva. A pessoa está igual, ela põe a comida lá no prato, se ela não tiver uma balancinha para pesar o negócio, ela vai ter dificuldade. E, ao mesmo tempo, ela não vai entender que se ela pegar aquela carne e colocar um monte de azeite em cima, por mais saudável que o azeite seja, ela está acrescentando trocentas calorias. Né? Então, é uma coisa bastante problemática ficar falando, olha, você vai queimar tantas calorias em tantos dias, vai perder tantos quilos, porque isso daí está sujeito a muitas e muitas variáveis. É isso que eu queria falar das variáveis, aí, porque você falou, né, deu o exemplo do atleta e tal, você considerou tanto a parte do treino com relação e também a alimentação. Sim. Mas quando a gente vê a chamada dessa, não dá para saber pela chamada o que está dentro daquilo, né? Se é só um programa de treino ou é só a parte nutricional ou um misto das duas, mas vamos fazer um treino mais ou menos, só que aí vamos pegar mais forte no déficit calórico.
não dá para saber. Agora, Sim. mesmo que a gente não considerasse o negócio do atleta, enfim, eu acho que 6 quilos em 2 semanas é uma perda muito grande de É uma peso. coisa completamente surreal, né? E também, vamos supor que seja só uma questão de déficit calórico. Tem aquela questão, quando a pessoa reduz a quantidade de calorias de forma muito rápida, né, radical, Uhum. e aí você me corrija se eu estiver errado, o metabolismo dela também desacelera e o negócio começa a parar de fazer efeito. Não só o metabolismo, mas a gente tem aí uma questão, né, que é a questão de conservação de energia, que é um mecanismo natural de defesa do corpo quando ele passa por privação. Então, se você tanto impõe um gasto energético alto, seja por atividade, ou tem um déficit calórico, né, uma restrição alimentar muito grande, automaticamente, muitas vezes, sem as pessoas perceberem, elas caem o nível de atividade delas. Então, naquele momento, pode ser que ela está restringindo a alimentação dela, que ela está aumentando o exercício dela, porém, a tendência, né, como eu falei, da conservação de energia vai fazer com que ao longo do dia ela fique mais parada, para compensar. Ela nem percebe. Né? Isso é um mecanismo natural de defesa e que muitas vezes acaba até sendo, vamos dizer assim, associada à queda do metabolismo. Mas não é só a queda do metabolismo. É claro, a gente tem a queda do metabolismo, afinal de contas, né? Quanto menos calorias você ingere, você vai perdendo peso e, claro, essa taxa metabólica ela vai baixando progressivamente. Mas, além disso, a gente tem que levar em consideração isso, que eu vejo muito pouco as pessoas falarem. A conservação da energia, que a pessoa acaba involuntariamente fazendo durante o dia, seja ou ficando mais sentada, ou evitando atividades normais, cotidianas, ou dormindo mais. Isso daí também acaba sendo um fator que vai dificultar aí na perda de peso. É um mecanismo de defesa do corpo. Por isso que ele já chama conservação de energia, né? Se você for procurar isso daí, tem vários artigos que falam a respeito disso. E é por isso que muitas vezes, apesar de você ter uma meta-análise, artigos fidedignos que falam, olha, o exercício físico promove o emagrecimento. O emagrecimento, claro, ele acaba contribuindo, mas é significativo? É todo emagrecimento que a pessoa precisa para atingir uma composição corporal boa? Todas as meta-análises que eu tenho visto, né, elas conseguem encontrar um emagrecimento médio de 1,5 kg a 3. Sendo que muitas vezes o que a pessoa precisa perder é muito mais do que isso. E por que a atividade física só está associada a um fator de emagrecimento com uma margem tão pequena? Porque se você não tiver o controle alimentar junto, você cai, aí vamos dizer assim, nas amarras, né, da teoria da conservação da energia ao longo do dia. Gastou lá aquela hora, fez aquela atividade, o que o corpo tende a fazer? Parar as outras atividades. Certo. E essa questão também do efeito rebote, quando você tem a pessoa perde, faz aquelas dietas muito restritivas, Sim. em curto tempo, ela pode até perder bastante peso, mas é muito comum ela depois voltar, não só voltar ao peso que ela tinha, mas até ficar mais gorda. Sim, inclusive isso daí não é nada difícil. Muito provavelmente, né? Aliás, certamente, também se deve ao número de adipócitos, que são as células de gordura. Né? Células de gordura, uma vez que a gente ganha, a gente nunca perde. Então, o indivíduo que ele já foi obeso, ele continua exatamente com o mesmo número de células de gordura, né? Mesmo ele tendo emagrecido, sei lá, 20, 30 quilos. Ele continua com aquele mesmo número. Então, a capacidade de voltar a estocar gordura é muito mais alta, mesmo porque os adipócitos eles têm, né, um link hormonal com os hormônios da saciedade. Então, grelina, leptina, eles estão ligados com isso. Então, a pessoa, é como se o corpo dela ainda tivesse aquela, vamos dizer assim, imagem, né, da pessoa obesa. Ela tem aquela autoimagem embutida em si. Não é psicológico, tá? É fisiológico, é hormonal, é o ambiente metabólico dela.
Então, a partir do momento que ela tiver, vamos dizer assim, que comer livremente, o apetite e a saciedade dela não foram completamente regulados ainda, porque foi uma queda muito brusca. Não deu tempo de você, vamos dizer assim, normalizar esse ambiente hormonal. E como você já tem, né, o número de adipócitos lá em cima aumentado, é muito fácil você voltar a estocar gordura neles. Tá. Só fazendo um parênteses, aproveitando que você falou isso não significa uma sentença, uma condenação para a pessoa. Pô, você já foi gordo, você está ferrado, cara, agora você nunca mais... Não. Não, Pelo que eu não. entendi, você tem que fazer uma redução de gordura gradual, né? Sim, E aí a chance de você voltar a ser gordo é muito menor, sim, certo? É, sim, eu mesmo sou um exemplo disso, assim, ok, às vezes eu dou umas engordadinhas e tal, eu me controlo bem dentro de uma composição corporal que eu entendo razoável para mim, mas tem inclusive uma foto no Instagram, eu com 34 anos tinha dado uma desandada, eu engordei bem e dei uma bela relaxada, e eu fui gordo até os 14 anos, gordo mesmo sedentário, não fazia esporte, só comia porcaria e chocolate, né? Então, agora, bom, hoje, para mim, eu mantenho muito bem. Então, você não está condenado, você está gordo, né? não, não está condenado, mas precisa É, tomar cuidado. sim, sim. Durante É, um tempo, né, depois que você teve emagrecimento, depois de um período de tempo, eu costumo dizer cerca de 1 ano, você tem que ser muito mais, vamos dizer assim, rígido. você Tem tem que que se policiar. controlar, né, de uma forma muito mais consciente. Uhum. Porque, que nem eu disse, o seu ambiente hormonal, a imagem corporal que o seu corpo tem, ainda não foi restabelecida. É, Então, durante esse prazo, você tem que ter mais parcimônia, tem que ter muito mais cuidado. E aí depois tende a ficar mais tranquilo. Sim, depois tende a ficar mais tranquilo. É, Porque é como se você, vamos dizer assim, criasse uma nova imagem corporal. Por eu isso que a falo gente tem disso. esse tempo, Eu né? falo disso de uma outra forma. Eu falo direto. Meu, vocês têm que mudar a identidade de vocês. Isso Sim, leva um certo é uma tempo, né? identidade. Porque eu sempre me identifiquei com um sujeito gordinho e tal, né? Depois eu mudei completamente. Falei, não tem nada. E eu tenho um vídeo que eu falo claramente, cara, eu não tenho nada mais a ver com aquele gordinho, Sim, entendeu? Você tem que mudar, muda o estilo de vida. Porque se ficar nessas coisas assim, faz o negócio por 3 meses, o método X, a dieta XYZ, não é batata, é ioiô. Vai voltar. sim, Acho que é isso. A pessoa precisa mudar o estilo de vida e encarar isso como uma transformação. sim, Ainda falando dessas propagandas, elas falam perder peso. Só que aí o peso pode significar gordura, mas pode estar perdendo músculo também, água, um monte de coisa. Sendo que o que a pessoa quer mesmo é perder gordura, que é uma coisa diferente. Ela quer melhorar a composição corporal dela. Isso que sim, muita gente não entende. Pessoas às vezes falam, ai, mas não mudou nada na balança. É, o mais importante, assim, eu não me peso. Às vezes eu me peso, vou na farmácia, mas, meu, é assim, bati o olho, como é que eu tô, apalpo aqui, ou se eu sentir, eu sei que eu não vou engordar, mas eu comi demais. Putz, e amanhã eu tenho que segurar a onda, tenho que diminuir, ou tenho que treinar mais, entendeu? Não, eu não preciso ficar ali me pesando o tempo todo, eu não estou nem aí pro peso. Às vezes eu ganho músculo, e aí eu posso até estar mais pesado, mas estar com menos gordura. sim, O músculo é mais denso, sim, certo? verdade, né? Então, isso é importante, a pessoa não ficar encanada com o peso na balança. Sim, Bom, agora indo para booking cutting versus superávit déficit natural. Eu vi que você fez um post lá que você fala, sim, olha, se a sim, pessoa quiser ganhar músculo e tal, ela quiser estar ela se coloca num superávit calórico sim, e que pode ser a mais razoável ali, acho que você colocou 5, 10, 20%, tinha um escalonado, né? Era crescente. Bom, a razoável vai ser 5, não, um mini superávit acho que era 5%, depois você me corrige aí. Um sim, médio seria 10%, né? Do que seria o balanço calórico, né? O equilíbrio calórico. exatamente. 20% já acho que é um bulking, né? É um superávit mais agressivo.
Não, mas aí 20% é muita coisa, né? 20% é uma probabilidade muito grande de você estar ganhando gordura junto, né? Porque, afinal de contas, a capacidade síntese proteica, ela também está condicionada, né, não só a individualidade, ou seja, o potencial genético da pessoa, mas como também o nível da pessoa. Quanto mais treinado, mais difícil é. Quanto mais destreinado, mais fácil é, né? Então, isso daí são os fatores que muitas vezes as pessoas não levam em consideração. Elas acham que em todas as etapas elas vão ter que fazer o mesmo superávit, porque, né, o corpo vai responder da mesma forma, sendo que há um claro limite. Quanto mais próximo do limite de, vamos assim dizer, máximo de massa muscular você estiver, menos você vai conseguir sintetizar por melhor que esteja o seu treino, né? Então, isso daí tem que tomar bastante cuidado. Condicionar também isso daí, os números. Se a gente for falar em cálculos, a gente tem que colocar esses outros fatores na balança. Tá, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa que é mais destreinada, ela tem mais flexibilidade para fazer um superávit maior? Sim, sim. Né? Porque ela tem mais músculo para ganhar. Sim. Ó, em média, vamos falar de valores medianos, tá? Em média, um homem, né, ele, partindo do zero, supondo que ele é um iniciante total, ele tem um potencial médio de ganho de 10 quilos de massa muscular por ano. No segundo ano, cai pela metade, cai para 5. Terceiro ano, mais uma vez, cai pela metade, 2,5. No quarto ano, mais uma vez, aí 1,250 kg. No sexto ano, esquece, já fica praticamente impossível. A não ser que ele tenha parado em algum momento e, claro, regrediu um pouco, aí ele volta a ganhar aquilo que ele já tinha perdido, né? Mas, de uma forma geral, a gente ganha, um homem, em torno de 20 a 25 quilos de massa muscular total, máximo, durante o período de 5 anos de treino. Tá? Então, como você pode ver, com o avançar do tempo, vai reduzindo. E se você continuar mantendo o mesmo superávit calórico, claro, o que vai acontecer? Você não vai estar mais sintetizando massa muscular, você vai estar sintetizando massa muscular e gordura. Certo. Então, isso daí também tem que ser observado. Vem qual estágio que a pessoa está para você poder fazer isso de uma forma efetiva, sem que haja um ganho excessivo de gordura. Mas naquele post você considerou pessoas mais destreinadas, de modo geral? Ou não sei se naquele dividiu. Post, né, eu exemplifiquei os cálculos, né, como você calcula a sua taxa metabólica basal, como você calcula o teu fator de atividade física, né, e aí, em cima disso, eu joguei um superávit moderado, tá? Ou seja, sabe, generalizado. Não quis especificar se era com uma pessoa iniciante, intermediária, avançada, coloquei a média. Porém, uma média, vamos dizer assim, conservadora, que é para não correr o risco de dar muito errado, né? Então, eu joguei lá aí uns 20% a mais, no máximo. Tá, mas então, a pessoa vai ter que ter levar em consideração, então, se ela quiser fazer um negócio... Para o pessoal que é hipermetódico, escravo dos cálculos, ela deve levar em consideração se ela é iniciante ou se ela já está mais avançada, num estágio mais avançado. Sim, sim. A gente tem que ter um fator de correção, né? Então, o fator de correção teria que ser, bom, se a cada ano você perde a sua capacidade de sintetização de massa pela metade, então você tem que fazer esse fator de correção na hora de calcular o superávit calórico. Claro, se cai pela metade, ao avançar do tempo, você vai ter que corrigir, vai ter que reduzir aí essa metade. Tá. Agora, você fez também, agora indo para o déficit, você também fez um post fazendo também tantos por cento, também de uma forma progressiva, um déficit mais tranquilo, um déficit mais agressivo. Eu imagino que você tenha tido uma lógica parecida. E aí... É a mesma coisa. Tem que calcular a taxa metabólica basal, né? As atividades diárias, né? Ou seja, o fator atividade física, onde entra tudo, não é só treinamento, mas assim, exercício físico. É uma coisa bem meticulosa. Se você for calcular exatamente tudo, mesmo assim,
fica muito difícil você ter um número preciso, né? Você sempre vai ter números aproximados. Porque para pensar, se você tem o cálculo, você conseguiu realmente colocar na ponta do lápis tudo que você faz, desde atividade física cotidiana, como levar o cachorro para passear, levar as crianças para a escola, Que isso lavar o conta também, carro. né? Você Que vai é ter o que tal calcular do, tudo isso. né? Então, supondo que você conseguiu colocar tudo isso daí na ponta do lápis ao longo do dia, e se no meio daquele teu dia lá você fala, cara, furou o pneu do carro, agora eu vou ter que trocar o carro, o pneu. Não deu certo, vou ter que chamar o guincho, vou ter que voltar para casa andando. Você já modificou o teu dia. Você já teve aí? Por isso que eu nunca me adaptei a esse negócio de seja contar calorias, seja contar macros, que eu entendo que é uma forma indireta de você contar caloria, mas não só isso também, porque tem gente que faz isso também para saber, pô, preciso de mais proteína porque agora eu quero ganhar mais músculo, então não é só a questão de, né, é algo um pouco mais focado para quem quer uma certa composição corporal, entendo assim. Sim. Mas mesmo assim, seja contar calorias, seja contar macro, ou seja simplesmente seguir um cardápio que o nutricionista me passou, depois dele fazer todos os cálculos, depois de eu ter falado tudo que eu faço com o meu dia a dia. Porque eu sou pessoa, cara, eu não é que eu treino aleatoriamente. Eu respeito os princípios da fisiologia do exercício e tal. Eu entendo meu corpo. Pô, eu sei se eu estou querendo crescer hipertrofia, não vou treinar 2 dias peitoral seguido violento. Entendeu? Vou Eu descansar um pouco. diria que Né? você treina organicamente. Eu vou Ou seja, sentir. você treina respeitando, escutando o feedback que o seu É. corpo está te dando. E eu faço isso em sincronia, da mesma forma com a minha alimentação. Pô, se um dia eu Idem, eu treinei, também. se um dia eu pedalei 1 hora e meia no pau, pô, eu me dou o luxo de comer mais. Eu sinto mais, meu corpo pede. Pô, hoje eu estou precisando de Sim, mais carboidrato. Não é nem sim, que, e eu sei, não é só pede mais quantidade, pede determinados tipos de alimento. Eu sim, sinto. Entendeu? E é isso que acho que é o que você estava falando lá do bulk, tanto o bulking quanto o déficit natural. exatamente, A pessoa exatamente. ter isso. Isso é uma coisa assim que a gente nasce com isso, né? Quer dizer, Claro, deveria, né? Aí que eu entro naquele ponto. A pessoa está tão acostumada a precisar ouvir alguém para montar um treino para ela ou para montar um cardápio e tudo mais, e ficar calculando tudo isso metodicamente, que ela não consegue, ela perde essa capacidade de sim, sentir, meu, quando está com fome, ela vai comer porque é horário, porque o pessoal da firma vai comer. Né? Ela não consegue falar, não estou com fome, vou comer agora por quê? sim, E comer sozinha. Né? Ou porque ela vai num evento social, tem lá aniversário da Claudinha, lá. Toda semana na firma alguém faz aniversário, tem um bolo. Pô, tem que comer, porque senão vão. Então, ela vai, ou belisque e tal. As pessoas não sabem quando estão com fome ou não estão com fome. Pô, será que eu posso comer isso? Será que eu não posso? Então, chega num ponto que você não sabe, não tem noção do que fazer. Então, entra o problema, a questão do comer social, comer, né, é, emocional. Essas duas coisas, né? eu sempre fui. O fato de eu ser antes meio social me ajudou nesse ponto. Para mim também. Eu falava lá, eu trabalhava em escritório, os caras lá mesmo me conheciam. Pô, você não vai, Fred? Você não vai? Pô, você nunca vai. Não, eu vou. Às vezes eu ia. Aí, quando tinha um evento que era tipo, todo mundo ia, pô, isso aí eu não posso faltar, eu me programava. Então eu falava, pô, é meio-dia que os caras querem comer? Beleza. Então não vou tomar café da manhã hoje, eu só vou comer um negocinho bem, mais ou menos, para meio-dia eu estar com fome. Porque se tem uma Sim. coisa que eu detesto é comer sem fome. Né? E tá cheio de gente que faz booking que se obriga a comer, né? Uma coisa É mais. pavoroso isso. É Meu, pavoroso. tem que comer de 3 em 3 horas. Vai lá, enfia o negócio, tá com fome nenhuma. Pô, vocês falam que as pessoas que treinam e tal não têm prazer, que é um negócio sem graça. Não, é sem graça para esse tipo de pessoa, né? Para quem come da jeito que a gente come, né, ouvindo o próprio corpo, eu sinto prazer em comer, mesmo como comendo uma Sim, banana, maçã. Pô, pedalo forte, chego, a maçã é doce, sim, é uma delícia comer maçã depois da bike, sim. entendeu? Não tenho vontade de meter uma breja depois, de comer um chocolate. Você não quer. Então, acho que é isso. E aí, como que a pessoa aprende isso? Né? Isso é uma coisa muito. É,
eu acho que isso pode ser ensinado. Eu acho que Sim, claro. E eu acho que isso pode até ser mais fácil do que ela ficar presa a essas tabelas e tudo mais, entendeu? Porque ela vai, não só mais fácil, mas também vai conferir uma autonomia para ela no médio e longo prazo. Que ela não vai ficar mais dependente de um terceiro para ficar falando que ela tem que comer ou não tem que comer. Né? Não vai ficar mais encanada. Pô, viajei, ai, tá, puta, tô no hotel, então tem que ter minha marmita aqui, porque não tem comida saudável e eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Não, por isso também que eu gosto, às vezes, de jejum. Teve uma época que eu fiz jejum intermitente. Não porque, pô, jejum queria emagrecer por causa de... Não, eu queria testar, eu ia testando os negócios. Quando você faz isso, você vê que você não precisa comer o tempo todo, meu. É um negócio que... Aí você sente, meu. Aí você vê mesmo. Aquela pessoa, quando você está acostumado a comer por compulsão, sei lá o quê, se ela se obriga a fazer jejum um tempo, ela vai ver, pô, você não precisa. Você come 2 vezes no dia, tá bom. Come bem comida, tá ótimo. Você não precisa ficar comendo o tempo todo. Além do que, você ganha tempo, você foca no negócio. Tem que ficar parando toda hora, agora tem que comer, tem que fazer comida. Mas é um negócio que você tem que trabalhar. Então, eu acho que a forma de fazer das pessoas trabalharem cara, presta atenção no que você come, o que você está sentindo, o que o teu corpo está precisando e come devagar. Isso é um negócio que parece uma besteira, mas faz toda a diferença. Sobretudo para quem é ansioso. Eu sou super ansioso. Eu sinto que às vezes eu começo a comer meio rápido e falo, não, para. Sim. E outra Pepino... coisa, né, que eu gosto de falar, perdão de interromper, não se force a comer, mesmo, vamos supor, mesmo que a pessoa não esteja, estou fazendo booking, mas, por exemplo, a pessoa fala, então, estava na hora de almoçar, mas eu não estou com fome. Não está com fome? Não tem problema, não come. Aí o pessoal fala, mas se eu não comer, eu vou ficar fraco. Não vai, não vai. Aquela coisa de tomar whey, acabou o treino, tem que tomar um whey. Sim. Né? Eu acho que depois de um treino intenso, seu organismo meio que pede mesmo naturalmente que você Exatamente. Você pode entrar em estado catabólico, pode, mas não é uma coisa imediata assim. Eu, normalmente, quando eu treino pesado, eu demoro uns 45 minutos para começar a sentir fome. Aí eu vou lá e tomo os shakes, assim. Só que, Você sabe que isso daí também tem explicação. O treino de alta intensidade, ele reduz o apetite. Logo imediatamente você não consegue comer. Você não tem... Você tem que voltar a um estado normal. É uma homeostase aí, né? Exatamente. Você vai lá, baixa, aí você dá um tempinho, toma água, não sei o quê. Uns 45, falei, aí vem. Aí o negócio assim, puta, preciso comer. Aí eu meto um negócio rápido, uma banana, energia, tal, um shake, aí dá uma acalmada, aí eu espero mais um tempo, deu uma animada, aí dá uma meia hora, aí vem uma fome e outra assim, aí eu faço uma refeição. Sim. É isso, cara. Entendeu? É tudo... Pô, pessoal, vocês estão vindo aqui, vocês não precisam contratar mais ninguém. É isso que vocês têm que fazer. Ouçam os seus corpos, aprendam rápido. Então é isso, cara. Agora, suplementação. Vamos falar aqui rapidinho. Outra coisa, antes de falar disso, antes de falar, putz, esses caras estão simplificando demais tudo, assim, eu acho que se a pessoa é um atleta de ponta, né, ou um atleta amador, o cara lá ter tudo metodicamente, sobretudo a questão dos macros, para você vai comer mais um percentual maior desse tipo de macronutriente, tal, o tanto tempo antes da tua prova de ciclismo, pode até fazer sentido mais para essa pessoa, pode melhorar o rendimento dela. Sim. Né? Agora, para a grande maioria das pessoas, 90%, 95% das pessoas, mesmo quem quer ficar shapeado, não precisa fazer um troço desse. Exatamente. Né? Então, não estamos ignorando completamente a necessidade de fazer isso, né? Mas a importância de fazer isso. E talvez seja importante também para a pessoa que não quer também, ela só quer emagrecer, porque ela só consegue, ela ainda não tem a percepção e vai demorar muito para desenvolver essa percepção subjetiva, né? Então, seja do esforço do exercício, seja da alimentação. Então, para ela, no começo, ela tem que mesmo seguir um cardápio, contar caloria. E tem gente que gosta e é metódica, anota tudo e funciona. Então, faz o que funciona. Sim, faça o que funciona melhor para você. Mas preste atenção. Independentemente de estar seguindo cálculo ou não, preste atenção se está se sentindo saciado e tudo mais. Aliás,
Saciado, outro ponto. Eu, por exemplo, quando eu quero emagrecer, é um negócio que eu faço, que acho que provavelmente você vai concordar, se eu não estou treinando muito, né, eu tendo a comer proteína, tipo, eu nunca tiro, eu coloco nas minhas principais refeições, mesmo que eu sinto necessidade, né? Se eu não como proteína, eu como só carbo, dá meia hora, estou com fome. Né? Ou seja, a proteína sacia. Então, para quem quer emagrecer, eu digo, mete mais proteína, põe um carbo complexo um pouco, um tanto lá, uma saladona, fibras, sei lá, aveia, frutas, e reduz o carboidrato, né? E sempre carboidratos complexos, não carboidratos simples, e de preferência, mas também não excluir completamente essas coisas low carb, porque aí você vai, a pessoa vai se privar do negócio, vai ficar irritada, a chance dela voltar e atacar o negócio, o carbo depois vai ser grande. Mas, assim, via de regra, eu diria, para a grande maioria das pessoas, se você colocar mais proteína, você tende a ficar mais saciado. Então, você está querendo emagrecer, eu acho que faz mais sentido. Se a pessoa está na fase de quer ganhar hipertrofia e tal, colocar um pouco mais de carboidrato, eu acho que faz sentido. Sobretudo para aquele cara que tem um biotipo que não ganha músculo por nada, entendeu? Que é muito mais difícil. Certo? Sim. Né? Se você for pensar em estritamente uma pessoa que tem uma maior dificuldade, né, em ganhar peso, eu acho que pouca coisa vai ser tão efetiva quanto aumentar o carboidrato. Mas veja bem, carboidrato bons carboidratos, né, acompanhados de boas proteínas. Sempre, né? Isso para tudo. Seja, você quer ganhar o tempo todo, você tem que comer a comida de verdade. Né? Comida sem ser fritura, sem ser hambúrguer de McDonald's, que não é hambúrguer, que lá é uma mutação, né? Lá não é carne, né? De carne é 20%, sei lá. Bom, suplementação. Você disse que não toma nenhum suplemento, né? Não, nenhum. Não vejo necessidade, não sinto necessidade. Eu acho que para a grande maioria das pessoas, não. Agora, eu, por exemplo, eu já tomei... Eu tomo betalanina. Para mim, eu sinto, não sei se é mais psicológico, e acho que tem estudos que confirmam mais ou menos isso, que de 4 a 6 gramas de beta pode dar um retardo na fadiga, enfim. Eu tomo. Já tomei creatina continuamente, há um tempo, agora estou sem. Mas, de modo geral, acho que esses dois, sobretudo creatina, tem muitos estudos falando que tem benefícios, sobretudo para quem treina força ou exercícios mais explosivos. Agora, tem muita coisa aí que não tem, por exemplo, pré-treino. É um mix de coisas, tem beta-alanina, inclusive, mas uma dose bem reduzida, e a beta-alanina, os estudos que tem, dizem que você tem, não é uma coisa aguda, pontual, que você toma antes do treino, não. Você tem, para ela fazer efeito, você tem que ficar todo dia tomando, depois de um mês, o negócio tem uma saturada, que nem a creatina, e aí começa a ter algum efeito. Mas de toda forma, assim, eu comecei a fazer isso porque eu também treino direto e tal. A maioria das pessoas que fazem isso, elas antes mesmo de começar a fazer o básico, ela vai atrás do suplemento e acaba gastando desnecessariamente com o negócio. E muitas vezes é uma coisa que não tem zero eficácia, né? E muitas vezes acaba sendo chovendo molhado, né? Aquela coisa, ou seja, a pessoa está colocando para dentro alguma coisa que ela não tinha nenhuma deficiência. Então, naturalmente, o que o corpo faz, ele simplesmente descarta. Eu acho que só o fato de você não tomar nada e ter esse físico, esse rendimento que você tem, já mostra que a pessoa consegue muita coisa sem nada. Consegue. Né? Veja bem, há cerca de 15 dias atrás, eu tomei um baita de um tombo de bicicleta e eu estou com essa marca aqui, né? Então, eu fui tirar os pontos ontem e o médico que me atendeu, ele olhou e falou, caramba, mas a sua cicatrização foi muito boa, você toma suplementos proteicos? Eu falei, não tomo nenhum suplemento proteico. Ele falou, não, então a sua alimentação é extremamente saudável, ela é muito rica em proteína, né? Porque a tua reparação tecidual foi ótima. Eu falei, então. Aí ele olhou assim, falou, então, e você treina também, tá com físico bom, não toma suplemento mesmo? Eu falei, não tomo. Falei, parabéns. Ou seja, a alimentação consegue suprir muito bem, desde que você saiba o que você está fazendo e aquela coisa que eu falo sempre, comer, né, não deve ser um ritual nem social,
tá? Não deve ser uma bengala emocional, ou seja, você descontar suas frustrações no alimento, porque isso daí realmente vai te trazer problemas. Agora, a partir do momento que você está bem conectado com o teu organismo e o teu organismo pede, ele pede, que nem você havia falado, ele pede o alimento certo. Então, quando eu estou, vamos dizer assim, machucado que nem dessa vez, o meu corpo, naturalmente, ele acaba pedindo um pouco mais de proteína. Então, esses dias que eu estava machucado, eu reduzi um pouco a minha atividade física, né? Eu estava saindo com a bicicleta para pedalar, estava fazendo cardio aqui na esteira mesmo, que é uma coisa mais reduzida. A minha ingesta de carboidrato reduziu, porém a minha ingesta de proteína ela aumentou ligeiramente. E não foi uma coisa programada, foi uma coisa natural. Eu percebi na hora que eu preparava o meu prato, eu olhava e falei, caramba, aqui tem bastante bife hoje. Tem só bife e legumes. Cadê o arroz que normalmente eu colocava? Ah, não estou com vontade, não vou comer. Estou com Por vontade. quê? Porque a Cara, atividade estava reduzida. às Né? vezes eu tô com Então, vontade de comer pão à noite. Fala, cara, eu como um pouco pasta de amendoim, não aquela que você falou que é açucarada. Pasta, eu gosto. Pouquinho só, em queijo. Minas. Põe uma castanha do Pará. Eu sou viciado em castanha. Cara, eu preciso. Eu compro às vezes pede. Me acalma para dormir, entendeu? Me acalma. Então, aí no dia seguinte eu acordo, eu demoro 2 horas para tomar café, entendeu? Às vezes eu vou treinar em jejum, não porque eu preciso treinar em jejum, não, estou me sentindo bem, vou treinar, né? Tomo só café preto e água. Depende, mas depende, isso varia, entendeu? Tem dia que eu acordo com uma fome violenta e como bem. Vocês estão vendo eu tomando água aqui, mas não é calculado, tá? Não calculo porcaria nenhuma. Tô está sentindo com sede, toma. eu bebo muita água, mas assim, eu tento beber mais durante o dia, serve à noite eu tendo a reduzir, mesmo porque eu não quero ficar indo no banheiro toda hora, que é outra coisa, né? É, Esse cara que fica enfiando água para dentro, não deve sair do banheiro, né? Um cara que toma 6 litros de água por dia, deve passar metade do dia no banheiro. é. Outro problema. Tá, então agora já foi alimentação, vamos para treino de força. Aliás, só uma coisa, você falou para não descontar na comida, né, a parte emocional. Se for para descontar, desconta no saco de boxe, que nem aquele coroa lá. Coroa nós somos nós, aquele vovô que eu postei ontem lá, você viu? Sim, sim. Nossa, mano, o cara 73 anos arrebentando. Pá, 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 pá. É? O cara não perde. Você vê aí, o cara sempre treinou. Sempre treinou. Não para. Eu vi uns treinos dele violento lá, um abdominal, do jeito assim e tal. Cara... Depois eu vou te apresentar por um outro, mais idoso ainda, que inclusive é um amigo particular meu, ele é alemão, né? Já tem acho que uns 15 anos que todo ano ele ganha o campeonato de levantamento de peso na faixa etária dele. E o cara treinou a vida toda. O cara sempre foi bodybuilder, desde a década de 60 até hoje o cara continua. O cara tem 81 anos e o cara competia como fisiculturista e hoje em dia o cara ele compete no levantamento de peso, no supino. Então é um vovô lá, o cara, você olha pro cara, você vê só o físico e fala, não, esse cara não tem 81 anos, esse cara não tem nem 50. O cara também todo trincado, bíceps, tríceps dele é imenso. Por quê? O cara tem força, fazer supino, né? E você vê, dá para você manter uma aptidão física excelente, né? Ao longo da vida, até chegar numa idade bem avançada. Eu acho muito, muito, muito bacana isso. Cara, eu só vejo os velhos, cara. Eu não fico vendo esses garotos influenciadores. É fácil. Eu fico vendo os caras, eu fico procurando. Esse cara cheio do nada lá no YouTube e, tipo, ele tem uns vídeos bem caseiro, negócio e tal. Ele já faz um tempo que não publica, publicou um ou outro. Você vê, um cara qualquer ali e tal, americano, sei lá, não é uma celebridade, porque os caras falam, esse cara tem que ter dinheiro, esse cara toma um monte de coisa. Não, Não, imagina. cara, mano, o cara ali serviu no exército, no Vietnã, os caras são casca. Bom, O cara gosta, o cara é apaixonado. exatamente, o cara gosta, cara. É isso que é a identidade que eu tô falando, né? O cara tem que fazer. Exatamente. Agora, aí o cara fala, mas eu tenho um trabalho normal, tá? Tem uns caras que, eu fiz um vídeo, né? Falando do trabalhador CLT e as suas desculpas farrapadas, né? Porque o cara sai 6 horas da tarde para ele, tô cansado, né? Peguei o ônibus 1 hora. Cara,
Eu trabalhei como advogado, não tinha hora para sair. 7 horas era o mínimo, entendeu? Eu fazia flexão na minha sala. Às vezes, 10 da noite, estava numa praça treinando. Assim, não sei se hoje eu faria um negócio tão... Faria, eu ia encaixar de algum jeito. Eu ia encaixar, porque assim, eu fico louco, sempre, desde o começo na profissão, que eu vi os caras lá se acabando, né? Ficava até altas horas e, puta, não quero ficar com esses caras, pelo amor de Deus. Eu sempre treinei, cara. Eu sempre falei, não, ok, faz o meu trabalho aqui agora, uma hora de treinar, é hora de treinar. E às vezes eu treinava, terminava, fazia um treino rápido, corda, por isso que a corda foi eficiente para mim. Aí batia no saco de boxe, flexão, depois ia tomar um banho, shake, né? Aí olhava, voltava a trabalhar, entre via os e-mails e tal. Você vai enfiando ali. Enfim, treino de força. Bruno, na hora que você precisar parar, você me avisa aí, cara. Treino de força e treino de cardio que eu queria falar, mas podemos sumarizar aqui. Ok, tranquilo. Treinos de força, autoconfiança em treinos. Como resgatar os instintos naturais para montar os treinos. Tá. Você fez uns 2 posts sobre como dividir os treinos, né? Aí você fala, acho que, não sei se 4 vezes na semana ou 6 vezes na semana, não é isso? São os 2? Eu fiz para 4 e para 6 vezes por semana. Tá. E eu tentei redistribuir o volume para que ele fosse exatamente o mesmo, ou seja, são 2 treinos distintos, porém com volume equalizado. Que muitas vezes o pessoal fala, não, 4 vezes por semana, 6 vezes por semana, eles não equalizam o volume. Tá? Então são 2 treinos que têm exatamente o mesmo volume e ao mesmo tempo eu tentei manter um intervalo entre os grupamentos musculares similar, para que você tenha uma recuperação. Tá. E isso daí serve... Aí o cara fala, não, mas eu nunca treinei na minha vida para iniciante, intermediário, avançado, tem uma distinção relevante, é isso, eu diria, ou dá para adaptar para geral? Esse treino aí pode ser feito por qualquer indivíduo adulto saudável que não tenha nenhuma condição especial. Tá? Então, cara, tenho 40 anos de idade e quero começar a treinar agora, do zero. É um indivíduo saudável? Está bem disposto? Tem alguma condição clínica? Não tem? Ótimo, pode fazer qualquer um desses. Tá. Eu sou veterano, eu já treinei, fiquei um tempo parado, quero retomar. Posso retomar? Pode retomar. Eu já sou avançado, mas meu treino é bem diferente desse. Posso fazer? Pode fazer. Porque o que é vamos dizer assim, o objetivo principal desse treino? Ele te dá um condicionamento físico, mais um grau de força, mais o condicionamento cardiorrespiratório, porque lá também tem o cardio. Né? As pessoas elas perguntam só, tem o cardio. As pessoas perguntam só do treino de força. Mas é que o treino de cardio é no finalzinho lá, eu escrevo, olha, você vai ficar meia hora com 90% da sua frequência cardíaca máxima. O que você vai fazer isso daí? Você vai fazer isso daí pulando corda? Beleza. Você vai fazer isso daí correndo? Beleza. Você vai fazer isso daí pedalando? Beleza. Você vai fazer isso daí escalando montanha? Beleza. Mas intensidade alta, meia hora disso daí. Tá, um parênteses aqui. Esqueceu do Bruno. 90% da frequência cardíaca máxima contínua, meia hora, é pauleira. Então, mas é pauleira. Você não consegue falar, você vai ficar respirando pela boca o tempo inteiro. Você vai chegar no 5º minuto, você vai querer parar, você vai querer entrar em colapso, mas você vai continuar. Comece de leve e depois vocês vão para os 90%. Tá, então já estamos falando do cardio aqui. Então, a importância do cardio com o treino de... Vamos voltar para a força, né? É essencial, né? Assim, eu acho que você quer ser uma pessoa forte de verdade, você tem que ser forte por completo, né? Você tem que ter força de força máxima, força relativa, força um pouco de explosão e um cardio, tanto num cardio aeróbico em períodos mais extensos, como ser capaz de ter um tiro, dar o seu máximo sem ter um ataque cardíaco, né? Sim. A parte anaeróbica cardiovascular, cardiorrespiratória. E ele te ajuda, assim, o cardio, ele te ajuda na musculação intensa, sobretudo quando você for fazer um exercício composto mais complexo, que exige não só força muscular, mas também uma certa capacidade cardiorrespiratória, se for em alto volume, transporte de oxigênio, você precisa transportar oxigênio.
Tem gente que falha no agachamento livre, não é o músculo, não é falta de força. O cara não tem gás para fazer o agachamento. Sim. Né? E quem tem um cardio bom, eu acho mais fácil a pessoa que tem um cardio bom se adaptar a uma musculação intensa do que o cara que tem uma musculação intensa se adaptar no cardio. Não sei, acho que... Sim, o que acontece também não é só a capacidade de oxigenação, mas também a capacidade de recuperação. Isso. Porque quando você tem uma boa aptidão cardiorrespiratória, você tem um número aumentado de mitocôndrias, que fazem, claro, o transporte energético. Mas né? aí é mais um cardio intenso mesmo, né? Para você ter essa recuperação mais rápida. Certo? Perdão, ter a recuperação mais rápida do quê? Um cardio mais intenso mesmo, numa frequência mais alta. Sim, sim. Né? Porque tem aquele cara que também só fica na zona 2, assim, o tempo todo, e ele nunca dá uma puxada, né? E aí também não desenvolve tão bem essa parte. Eu acho importante mesclar, né? Você fazer... Eu, por exemplo, vou pedalar... Cara, não é que eu fico lá... não, eu tenho essa... Né? Não vai dar tempo de falar disso, mas... Deixa. Eu gosto de mesclar as zonas, né? Tem gente que só fica na zona 2 e aí é a 4 e 5. A zona 3 é uma zona cinzenta. Não, isso aí é perda de tempo. Eu discordo disso, mas isso é para outro dia, talvez. A questão do catabolismo, né? O medo que essa pessoa tem, o pavor que as pessoas têm do catabolismo. Como é que ela evita isso? Né? Se ela, tudo bem, eu quero ganhar hipertrofia. Isso não vai me atrapalhar? Né? Ou vai reduzir eu vou demorar mais para ganhar músculo se eu estiver fazendo cardio, né? Como é que ela evita esse tipo de coisa? Não necessariamente, porque uma vez que você está ingerindo todos os nutrientes que você precisa e, ao mesmo tempo, está observando um tempo de descanso suficiente de forma que haja supercompensação, não há esse problema. Então você precisa observar essas duas coisas. Você pode treinar muito intensamente as duas coisas, porém você tem que estar ligado na alimentação, se ela está suprindo a sua demanda e se você está tendo um repouso que permita a supercompensação. Aí o pessoal fala, nossa, mas a supercompensação é muito complicada. Não, não é complicada. Basta você ver se a sua performance está aumentando. Se você está aumentando a sua performance e está treinando todo dia, está lá fazendo cardio intenso, está fazendo musculação intensa, e nos dois você aumenta a sua performance, você está dentro do seu período de supercompensação e não tem por que você se preocupar. Ao mesmo tempo, eu acho interessante que a pessoa conheça valores de referência de tabela. Por quê? Para ela saber o que é normal para ela atingir. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas o teu sarrafo é muito alto. Eu não acho que o sarrafo que eu coloco é muito alto quando você fala, olha, se você tem o objetivo de se condicionar fisicamente, você tem que mirar no topo da tabela. Ou seja, valores de força avançados e valores cardiorrespiratórios avançados. Então, se você está treinando intensamente e consegue atingir esses valores avançados, está tudo certo, está tudo ótimo. Você entendeu direitinho o que é a supercompensação e está se alimentando de acordo com a sua demanda. E isso é completamente possível, mesmo treinando diariamente. Porque treinar diariamente não quer dizer se acabar. Significa você dosar de forma que você consiga se recuperar em tempo hábil. E para isso você, claro, você tem doses que o seu corpo tolera e se ficar dentro daquela dose. Fica dentro daquela dose. Você pode treinar todos os dias, que é o que eu faço. Tem 3 décadas praticamente que eu faço isso daí. Por quê? Porque eu sei dosar, eu sei limitar. E com isso, eu consigo programar a semana inteira. Mas por que a semana inteira? Por que, Bruno, você treina todo dia? Você gosta. Porque eu gosto. É o que me faz feliz. É isso. Bom, eu acho que é o seguinte, de um modo geral, acho que dá para falar, se você for fazer cardio intenso e força intenso, ou não faça no mesmo dia, alterne, ou você dá um período de horas razoável para ter essa supercompensação. Exatamente. Que nos 2 treinos que eu postei lá, que você mencionou, tudo isso daí foi levado em consideração. Eu levei em consideração o tempo médio de supercompensação, tanto do cardio quanto da musculação, e dividi isso daí de uma forma adequada para a maioria da população. Então, a forma que está estruturada lá, já observa, como que você vai repetir os grupos musculares, em quanto tempo você vai repetir, e a mesma coisa com cardio.
Então, tudo isso foi levado em consideração. Tá bom. Agora, lá com relação ao treino de força, falando da supercompensação, vou aproveitar para entrar nos princípios, né? Para treinar, por exemplo, quem está procurando ganhar mais, aumentar a força e hipertrofia, que ela tem que respeitar basicamente o princípio da sobrecarga progressiva e o princípio da supercompensação, né? Então, sim, entre outros, mas esses eu diria que são, e o volume / intensidade. Eu diria que esses são os principais. Então, por exemplo, supercompensação, basicamente, grosso modo, eu entendo como você precisa ter um músculo para ele crescer, ou para ele se adaptar e ficar mais forte ou ficar maior, ele precisa se recuperar. Ele tem que descansar, mas não tanto a ponto de impedir que haja essa supercompensação e sejam feitas essas adaptações fisiológicas. Então, por exemplo, se o cara treinou peitoral na segunda-feira pesado, né, com volume e intensidade ideais, né? Terça-feira ele não vai treinar, porque não passou ainda o tempo, né? É um músculo grande e tal. Também tem isso, né? O tamanho do músculo. É diferente de você treinar bíceps só, o antebraço, enfim, panturrilha. Mas, sei lá, passou 2 dias, tal, mais ou menos, né? Mas é uma coisa também relativa. Se o cara dormiu bem, se não dormiu bem, se comeu, se não comeu, né? O cara passou a noite em claro. Porra, então descansa mais, eu descansa menos. Você vai sentindo. Sim. Mas você tem que chegar a um ponto que não é, descansei total. Se você descansar demais, também você perdeu aquela janela de oportunidade. Sim. E aí você não desenvolve, não gera adaptação. Então você sempre tem que estar ali naquele ponto que, descansou, mas não tanto. Exatamente. Grosso modo. Sim, tá certinho, é isso aí. Né? Então, essa é a regra. Por isso que eu não fico montando coisa planilhinha. Eu sei, tal dia eu treinei isso, já estou sentindo meu músculo, tá na hora. Ou, às vezes eu não estou nem preocupado, assim, eu já estou com 46 anos, assim, em ganhar hipertrofia e tal, então eu só faço umas flexões, é só para manter ali, entendeu? Não tô... Porque tem os caras que estão eternamente... hipertrofia. Não tem... ad infinitum. Entendeu? O cara não quer sempre crescer. Eu não. Para mim, mantendo o braço do jeito que está, aqui está ok. É mais para... A maioria das pessoas também não aceita que existe um teto. Né? Você pode ver, tem muita gente falando, não, depois de 30 anos eu continuo evoluindo. Existe um teto. Tem um limite. Chegou no limite, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Em média, você vai ganhar um homem, né, de 20 a 25 quilos de massa muscular. Se você ganhou isso daí, cara, acabou. E também tá bom, né? Pelo amor de Deus, sim, também, ficar as coisas gigantes. Outra coisa, fala lá para as pessoas terem noção, tá detalhado, tá detalhado no post do Bruno. Você fala em percentual de uma repetição máxima, né? Sim. O que você acha razoável para uma pessoa para realmente fazer um treino intenso para hipertrofia e força, com esse foco? Porque às vezes o foco da pessoa é outra, que é uma explosão, um boxeador e tal. Eu diria para nunca passar das 10 repetições. Certo. Se manter no teto de 10 repetições. Mas o cara pode entender 10, tá, mas ele faz com peso meia boca e 10 acabou. Não, é 10 assim, não sai a 11ª. É aquela coisa, subiu 10 lá tremendo, meu Deus do céu, será que eu vou guardar essa barra? Guardou, acabou. Tá? E isso daí também seria interessante que você pegasse a carga, né, que eu falei, você pega essa carga, vê que na 10ª quase não sobe, só que não faz 10. Faz 8, deixa 1 ou 2 repetições na reserva. Para quê? Para você não acumular muita fadiga e conseguir ter uma sessão de treino um pouco mais volumosa, ela vai ser mais produtiva. Porque, assim, às vezes eu até gosto de ir até falha, né? Mas sim, se você faz isso direto, realmente, você tem uma fadiga aí que o negócio vai empilhando. Sim. E vai chegar um ponto que você mexe no sistema nervoso central, você mexe com o teu, você fica... Faz isso em uma série, fala, eu quero fazer meu terra máximo aqui, beleza, faz aquela. Terminou? Todos os outros exercícios, não chega na falha nos outros, faz só nesse, não faz em todos os exercícios. É uma boa, né? Uma eu vou estar com o pau, as outras eu vou mais tranquilo, assim, vou até 80%, ali, eu vou até... É tranquilo, mas ainda com alta intensidade, porém você deixa repetições de sobra. Que é o suficiente, mais que suficiente para ganhar hipertrofia e aumentar a força. Exatamente. Eu, Bruno, particularmente, o que eu sempre fiz foi trabalhar com cargas que eu consigo no máximo estourando 8. Eu gosto.
e aí eu fico entre 6 e 7, eu também, deixando aí uma margem. Fico isso, assim, o supino, meto uns 6, 7, 8 ali, coisa, não passo disso. Eu gosto, assim. Mas então, veja como que é, o negócio é meio flexível, ok, dentro da intensidade. Às vezes você pode fazer um pouco mais, às vezes um pouquinho menos, com mais peso, né? É bom variar de vez em quando, mas também não aquela coisa, mudou o treino, mudou completamente, que os caras ficam mudando toda hora, precisa mudar. Não. Inclusive, lá, né, nesses treinos que você montou, eu vi que é basicamente ali, se não 100%, quase 100%, é treino com exercício composto, multiarticular. Basicão, terra, agachamento livre, peso livre, supino, esse tipo de coisa. Que eu acho que, tanto para quem é avançado quanto para quem é iniciante, são ótimos, excelentes. Eles trabalham de uma forma mais funcional, entendeu? Eles têm um gasto energético maior, eles exigem uma consciência corporal maior, e aí é importante para aquela pessoa que não tem noção de nada começar a prestar atenção na marra, entendeu? Pô, vai fazer um levantamento de terra, que é um negócio mais técnico, ou um agachamento livre, ela saber, pô, você não está, começar a prestar atenção, você não está levantando o calcanhar, você não está sentindo a lombar, que não é para sentir, você está sentindo o glúteo, sim, está pegando, está se sentindo, quadríceps, ela começa, ela se obriga a desenvolver essa consciência corporal muito mais rapidamente do que se ela ficar fazendo bíceps na máquina aqui, assim. Ficar só empurrando máquina, a pessoa dificilmente ela vai criar uma consciência corporal tão boa quanto na utilização de pesos livres. Então, tem mais essa vantagem. Você ganha consciência corporal muito mais rapidamente, você tem um gasto energético maior, né? Sim. Estabiliza o core, você vai trabalhar o core, inclusive, nisso. Sim. Né? Contraindo o abdômen, façam contraindo o abdômen. Então, é isso. E aí, agora falando, eu falei que eu não costumo ir até a falha sempre, mas, por exemplo, quando eu faço calistenia, flexão, cara, eu vou, é peso do próprio corpo. Então, eu vou até bater o queixo no chão. Dou uma descansada, há quanto tempo? Não, descanso até eu sentir que já dá para fazer de novo. Vou lá até a falha. Exatamente. Vou fazer quantas séries? Sei lá, meu. Vou fazendo, o negócio já deu um pump, treinei, circulou o sangue e tal, me estou me sentindo melhor, tal, tá bom. Manutenção, e não só manutenção, ganha força. Às vezes eu fico várias semanas sem fazer supino, fico só na flexão, vou fazer supino, eu estou fazendo tão bem ou mais do que eu estava fazendo. Sim. Outra coisa, o negócio da dor muscular tardia que você fala, né? Como evitar, basicamente é aquela dor que não é para ter, né? Quer dizer, exatamente. Você tem no começo, quando você está fazendo um novo exercício, você não está acostumado com ele, é natural. Mas se o negócio se mantém por mais de uma semana, ou um pouco mais, no máximo, 10 dias, sei lá, algo está errado aí. A estrutura do treino não está legal, aí você está perdendo a supercompensação. Que perdeu justamente aquela janela de oportunidade. Provavelmente você está descansando demais. E aí Exatamente. A musculatura não está se acostumando com aquele movimento. Porque você não está dando estímulo em tempo hábil. Isso. Você tem que dar o estímulo novo em tempo hábil, senão você perde a adaptação. Ou nunca ganha, né? É comum naquelas pessoas que vão na academia segunda, terça e quarta, aí fura, quinta, sexta, sábado, domingo, aí volta na segunda. Detalhe, faz só um grupo muscular por dia. Aí na terça faz o braço, na quinta faz perna, aí no sábado, sei lá, faz abdômen. Tá. Cara, acho que já deu aí o tempo. Eu gostei muito desse nosso bate-papo, espero que as pessoas aproveitem aí. Dá para ir longe nessa conversa. Se deixar, vara a tarde inteira. Cara, tem muita coisa que eu queria te perguntar aqui, mas... Sim. Haverão outras oportunidades. Espero que sim. Sim, claro. E, bom, cara, tem alguma palavra final aí? Eu fiz toda aquela introdução, você tem algo a falar sobre isso, né? Esse mercado fitness, o que a pessoa poderia fazer para lá? Fala, cara, vamos seguir uma galera aí que... Eu acho que a primeira coisa é aquilo que eu havia comentado contigo um outro dia. Desenvolver pensamento crítico, pensamento científico, observar, né? E, a partir da observação, você tire a sua conclusão. Como? Vai lá, pratica, tenta, testa. Mas não uma vez, duas vezes. Siga o método científico.
tá? Faça várias experiências e você vai ver como que vai funcionar para você. Tá? Você tem que prestar atenção. Você não pode seguir cegamente fulano, ciclano, beltrano. Você tem que escutar o que a pessoa tem para falar, ponderar, tirar a sua própria conclusão mediante a prática. É Né? só isso. E sem Então, medo de errar, né? pensamento crítico é a chave para tudo. Não só treinamento físico, mas praticamente qualquer coisa na vida. Para tudo, né? E sem medo de errar, né? Porque o risco sempre tem, né? Sim, Se errar, erra um pouquinho para mais, que seja. Um pouquinho. sim, Porque se você não fizer isso, se não estiver sempre próximo do seu limite, próximo, né? Você não evolui. sim. É isso aí. Acho que é isso, Bruno. Então, Sim. valeu. O pessoal te procurar é no teu Instagram, né? Bruno.Pieschi. Isso. Bruno.Pieschi, arroba, né? Acho que o meu arroba lá do Instagram é arroba Bruno.Pieschi. Tava falando meu e-mail aqui. Tá. É só procurar Bruno.Pieschi que acha. Se quiser também entrar lá no Pira na corda também, digita Pira na corda, Pira underline, na underline, corda, também pode entrar, tem corda, Ah, tem acha. corda, entendeu? Aliás, corda, a gente não falou da corda, rapidinho aqui, o que você acha do treino de corda aí, para condicionamento, para condicionamento de uma forma geral aí, rapidinho. Eu acho que ele é excelente, né? Para essa parte de propriocepção, tá? Além de ser um baita exercício Propriocepção cardio. só. Propriocepção é basicamente você saber onde você está no espaço, tá? Sem ter que ficar olhando, né? Onde você está pisando, então ter essa noção. Exatamente. Né? Também excelente exercício cardiorrespiratório, pode ser feito, né, de uma forma intensa durante um tempo prolongado. É um excelente exercício de resistência muscular para membros inferiores. A panturrilha, inclusive, ela vai trabalhar com muita intensidade. Né? Então, é um E o excelente ombro também, exercício de... né? Porque você pegar a corda pesada, você sente muito o ombro. Sim, claro, né? Resistência muscular, né? Dessa musculatura aqui que você está fazendo, né? A rotação aqui com a corda. Então, você tem aí um condicionamento físico global muito bom da corda. Global. Você pega o corpo É todo. global, não é só localizado, é global. É isso, meu. Então, valeu, Bruno. E aí, até a próxima. Muito obrigado, viu, Fred? Fiquei muito Falou. feliz aí de bater esse papo contigo. Também. Abraço. Abraço, meu amigo.